E agora vamos estudar mais um texto da palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Ontem estávamos desejando de passar a razão que Paulo dava graças pelos colossenses. Dava graças por aquele jovem Epáfras, que foi usado por Deus para evangelizar aquela pequena cidade no interior da moderna Turquia. E que hoje só resta algumas pedrinhas lá. Não tem muita coisa para ver, não. Mas o que tem é gente no céu que fazia parte daquela igreja que vamos abraçar daqui um pouco, dependendo, claro, da sua idade e a segunda vinda de Cristo. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 9. Por essa razão, a fé, o amor e a esperança que Deus, o Espírito, colocou nos corações daqueles irmãos, Filemon, Áfia, filho Arquipo, Onésimo e outros que não têm nome conhecido por nós. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que estejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. 9 a 14 do capítulo 1. Paulo orava na prisão, provavelmente em Roma. Alguns acham que ele escreveu de Cesareia, que é uma possibilidade, mas a maioria pensa que Paulo estava em Roma, justamente naquela prisão de Atos 28, quando Paulo foi preso numa casa alugada e ele tinha acesso às pessoas com Epáfras, que podia chegar dessa longa distância, chegando a pé ou talvez de cavalo, chegando ao lugar para passar de navio, finalmente a Itália, depois chegar em Roma, uma distância grande e difícil naquela época. E Paulo ora para aqueles irmãos que ele não conhecia. Eu sei que para nós é complicado orar para pessoas que nós não conhecemos. Aqueles irmãos que nós vimos no vídeo ontem na África. É difícil nós orarmos para pessoas na Sibéria, aquela terra do frio tão intenso. Eu estive com um missionário de lá, pouquinho menos de um ano atrás, uns 10 meses atrás, falando de temperaturas que chegam a 60 graus abaixo de zero. E nós não podemos nem imaginar uma temperatura dessa. Eu já passei uns 30 abaixo de zero e já era demais. Você congela qualquer parte do seu corpo quase imediatamente. É difícil orar para aqueles japoneses, aqueles que nós acabamos de cantar, que têm outras cores, e ainda mais difícil orar para aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de receber o Evangelho e ouvir falar de Jesus. Minha esperança de que Deus levante alguns irmãos e irmãs comprometidos com levar esse Evangelho
há lugares onde ele não é conhecido. Para isso acontecer, irmãos, nós temos que orar bastante. Leiam biografias daqueles homens e mulheres que foram pioneiros, que levaram a palavra, por exemplo, David Livingstone, Hudson Taylor, no interior da China, aquele irmão Adoniram Judson e sua famosa esposa, Anna Hasseltine, e quantos outros que levaram pioneiros para todos esses cantos do mundo. Mas há ainda lugares onde Cristo não é conhecido. Podemos orar por eles agora? Vamos orar também para que Deus fale conosco nesta manhã sobre a sua vontade. Porque esse texto trata exatamente disso. Conhecer plenamente a vontade transbordante de Deus. Aquela vontade que globaliza tudo que Deus quer para a nossa vida e para a vida daqueles grupos e povos e tribos e línguas onde o Evangelho não é conhecido. Vamos orar e depois vamos estar meditando na palavra do Senhor. Primeiramente em silêncio, uns momentos de silêncio em que você coloca aquilo que está pesando mais no seu coração, e aí vamos orar também para esses assuntos que nós acabamos de falar. Ó nosso Deus, fonte de toda graça, fonte do amor agape, que alcança pessoas que nós nem conhecemos. Rogamos que esse amor enche alguns corações aqui, Senhor, até o ponto que eles não aguentam ficar mais no Brasil, a não ser para se preparar e sair para uma terra longínqua, para se dedicar a aprender uma nova língua e falar de Cristo para pessoas que não conhecem nada acerca dele. Talvez no nosso amado Brasil, talvez em outro lugar, ao redor deste grande mundo. Agora, derrama tua graça sobre nós, tanto quem fala sobre quem ouve, para que tua palavra seja preciosa como mel, doce, fonte de alegria para nossas vidas. Em nome de Jesus te rogamos. Amém e amém. Orar é complicado, irmãos, muito complicado. A razão que é complicado orar é, como disse Karl Barth, um teólogo muito conhecido até falecer, uns 30, 40 anos atrás, mais famoso teólogo do século passado, que orar significa ter coragem de recomendar a Deus fazer alguma coisa que ele não ia fazer. Isso é tão complicado quando a gente começa a pensar assim logicamente. Lá está o Deus que sabe tudo, Deus que conhece o futuro como o passado, e mesmo assim, Ele não pede para a gente apenas agradecer, como ele faz nesse primeiro parágrafo, mas também a pedir. Uma vez eu estava trabalhando num navio nos Grandes Lagos Americanos, 1953, nunca esqueço aquela experiência. Lá estava sentado numa cadeira um jovem seminarista chamado Douglas.
E na nossa conversa, naquele instante, ele disse: eu não oro. Você não ora? Seminarista que não ora? Não, eu não oro. Eu medito. Com certeza ele foi influenciado por essa ideia que orar é tentar forçar Deus a fazer alguma coisa que ele não quer fazer. Não sei. Ele nunca explicou bem para mim porque ele não orava. Mas como Jesus nos ensinou a orar, ele mesmo orava até a noite inteira. Eu acho que nós podemos também seguir o exemplo de Paulo e orar. E orar bastante. E saber que sem oração nós não podemos esperar as bênçãos que Deus pode nos dar. E a maior bênção que Deus poderia nos dar é esta pedido respondido que Paulo faz na prisão de Roma. Note bem qual é o pedido. Ele pede para que os colossenses, e com isso, como era uma palavra inspirada para todo mundo, para milhões e milhões e milhões de crentes que conhecem bem esse texto, é para eles também ficarem cheios, transbordantes, se quiser, do pleno conhecimento da vontade de Deus. É um pedido estranho, porque quando eu vou para uma reunião de oração, se eu estou num grupo, se eu oro com a esposa, ninguém está pedindo isso. É um pedido tão estranho que ninguém pega a ideia na cabeça, e eu devo orar por isso também. Que eu fique transbordando do conhecimento pleno conhecimento da vontade de Deus. E talvez a razão que nós fazemos esse pedido é porque, porque para nós isso não é tão importante. Nós normalmente pedimos para aquilo que é mais importante para nós. Pedimos bênçãos porque bênçãos nos tornam felizes. Nós pedimos saúde porque eu não gosto de ficar doente. Eu peço melhor salário porque eu tenho dificuldades em manter meu orçamento, meus despesas dentro do orçamento, e assim por diante. Sempre tem alguma razão porque eu insisto com Deus que Ele faça alguma coisa dessa natureza. Mas viver melhor, ficar mais feliz porque você está transbordando o pleno conhecimento da vontade de Deus, isso é complicado. Mas talvez não seja tão complicado assim depois de nós pensarmos o que quer dizer este pedido. A vontade de Deus é uma, mas ela tem 3 facetas. E eu quero nesta manhã que ninguém saia deste congresso sem lembrar das 3 facetas da vontade de Deus, essa vontade única. Porque de uma maneira que um infinito Deus pode juntar coisas que parece que não tem muita a ver uma com a outra, mesmo assim, Deus maravilhosamente pode ter uma vontade e pode ser dividida em 3 partes bastante distintas. A primeira, marque bem, é sua vontade soberana. É uma vontade que se vê e se vive toda hora. Não somente no futuro, quando Cristo vai voltar. E sua vontade nunca mais será oposta, contrariada e deixado de cumprir. Vontade soberana de Deus tem a ver com as leis do universo. As leis do universo governam nossas vidas quando estamos dormindo, quando estamos acordados, quando viajamos, quando estamos em casa, constantemente. E quais são aquelas leis do universo? As leis que cada causa
tem um efeito. Isso é Deus, irmãos. Não tem nada que acontece que não tem sua razão de acontecer. É uma coisa que a gente está tão acostumado que nem paramos para pensar. Mesmo coisas que não dá para explicar. Há tanta coisa que não dá para explicar. Uma vez eu estava dando uma aula na Outra América, e nós acabamos de receber a notícia, talvez 2, 3 dias antes, que um pai de um dos alunos do seminário onde estava lecionando estava vindo de avião, de Oregon para Denver, Colorado, e que o avião tinha caído num desastre lá nas montanhas rochosas, e que o pai e seu amigo que estavam vindo naquele pequeno avião estavam perdidos. Tinha um grupo saindo para buscá-los por todo lado. Mas um aluno que estava sentado na minha frente levantou-me depois e disse: eu tive uma visão onde está esse pai e esse amigo. E ele foi lá procurar dentro de sua cabeça algum nome de algum lugar que a gente encontrou no mapa e assim por diante. Nós passamos para a gente e essa informação, esse avião foi encontrado uns 3 meses depois, aconteceu no mês de abril e a gente encontrou esse avião no mês de julho. Agora, esta visão de onde que ele estava, naquela neve, nas altas montanhas das Rochosas, será que não tinha nenhuma causa? Isso é um efeito que não tem nenhuma causa? Absolutamente não. Não tem nada que acontece que não tem uma causa. Isso é bíblico. Se vamos olhar em Gálatas capítulo 6, vão descobrir exatamente isso, aquilo que a gente semeia, vamos colher. É tão simples assim. Planta feijão, isso é algodão. Não, senhor. Sempre aquilo que plantamos, colhemos. Porque isso é a soberana vontade de Deus. A lei de gravidade. A segunda lei da termodinâmica, que é este sol que está brilhando com tanta força sobre nosso Brasil e começando a aquecer ainda mais o mundo do que normal, de modo que as geleiras lá no norte estão começando a derreter e cair no mar, que tudo tem razão. Essas leis sempre funcionam porque Deus não é caprichoso. Sua natureza, além de ser Deus de amor, é Deus de fidelidade. É como eu esperava que o sol saísse ontem, eu esperei que saísse hoje, e eu não peço a Deus para Ele mandar o sol brilhar mais um dia. Por quê? Porque eu sei que vai brilhar mesmo. Não é assim? Quem aqui pediu que o sol saísse hoje? Eu estou falando do sol mesmo a levantar, eu não estou falando de se ver nuvens ou não. Quando meus amigos saíram para Diamante, lá em Paraíba, começaram a evangelizar aquela terra sem evangelho nenhum. E o povo diz: olha, aqui não chove 3 anos. Seu Deus pode mandar chuva? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos falar com ele. Daí eles pararam de evangelizar para orar. Para quê? Para que Deus possa tocar esses corações e saber que o Deus que nós adoramos é diferente daquele padre Cícero, que não estava mandando chuva por 3 anos, estava zangado por alguma razão. Daí eles começaram a orar. Daí umas horas cai uma tromba de água em cima de Diamante e começa esse ministério Juvep, que tem sido uma bênção para muita gente.
Mas essa chuva saiu sem causa? Claro que não saiu sem causa. Foi Deus que intervém naquilo que é normal e muda, chamado milagre. Milagre não é que tem um efeito sem causa nenhuma, por acaso. Quem pensa que existe um acaso são evolucionistas, não cristãos. Cristãos sabem que tudo tem razão de ser. E um dia nós vamos entender muito melhor. As companhias que estão gastando milhões, se não bilhões, na pesquisa sobre remédios, estão procurando o quê? Leis do universo, leis da criação. E nós, quando nós buscamos conhecer a plena vontade de Deus, nós começamos a fazer pesquisas, até científicas, sociológicas. Começamos a fazer pesquisas psicológicas sobre o efeito de certa maneira de criar crianças e outras maneiras que não dá. Por quê? Porque estamos dentro da soberana vontade de Deus. E quando Deus faz o milagre que Ele fez na vida de 12 crianças, que foram criadas nas mais terríveis circunstâncias que se pode imaginar, Dr. Lois Dawes fez seu doutorado, PhD, numa universidade completamente secular, chamada Califórnia, em Santa Bárbara. Ela entregou essa tese. Qual é a tese? O poder do Espírito Santo na transformação de personalidades. Imagina aquele professor que não crê em Deus, não crê no Espírito Santo, diz, olha, isso eu não sei se vai dar para se vai dar para dar um PhD para essa mulher. Mas quando eles acabaram de ler, tinha que dar mesmo. Sabe por quê? Porque todos os dados estavam lá. A pesquisa completa. Causa e efeito. Só que a causa, pelos psicólogos secularizados, é não existente. Ela diz, existe sim. É o Espírito Santo agindo na vida de uma criança. Uma criancinha chamada Grace, só para mostrar o tipo de pessoa que ela encontrou. Grace, a primeira memória, 3, 4 anos, seu pai com um revólver apontado para sua cabeça e estuprando ela. Essa é a primeira memória que essa criança tinha. Quando ela ficou adulta, absolutamente normal, sem ajuda nenhuma de psicologia. Por quê? Porque o Espírito Santo transforma vidas, apaga memórias terríveis, transforma-as, como as crianças com que vocês estão trabalhando. Muitos deles têm esses traumas também. Graças a Deus. Hans, bombardeios, fugindo lá do leste da Europa, pai nazista, vão para uma cidadezinha lá na Alemanha, cheia de bruxaria. Hans se torna comunista e depois o Espírito Santo pega ele e transforma ele num grande servo do Senhor que rodeia o mundo para ajudar missionários como nós. Meus irmãos, Deus é poderoso para fazer tudo dentro de sua soberana vontade. Segunda vontade, segundo aspecto de sua vontade, é a lei do Senhor escrita na palavra. Lembrem-se, todo mundo aqui conhece muito bem Deuteronômio capítulo 6. Só para relembrar esse texto, eu vou ler um trechozinho de Deuteronômio 6. Aqui está a lei do Senhor, não uma lei soberana, porque pais e mães e professores da PEC
podem desobedecer essa lei, estas leis que são mandados pelo Senhor, mas não decretados por Ele. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, e o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Conversa sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrem-se como sinal nos braços e prende-os na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. E aí vai o texto, enfatizando a necessidade de nós passarmos estas leis para os nossos filhos e para aquelas crianças que são nossos discípulos em Cristo. Queridos irmãos, a lei é muito conhecida na palavra. Ensina essa lei, catequese essa lei, passe essa lei para eles o dia todo, de todas as formas que puder. Se com vídeo, passe com vídeo, se orando com eles, se dando catequese para eles. Se for qualquer modo, não deixe de passar essas palavras, essa lei. Por quê? Porque a lei de causa e efeito está funcionando dentro da lei mandada por Deus. Que uma criança que é criada com a palavra de Deus chega a amar ao Senhor em consequência, causa e efeito. Eu penso numa família como essa família que eu mencionei ontem, de Susana Wesley. Sabe como ela criava seus filhos? No dia que eles se tornam 5 anos aniversário, senta numa mesa e aprende o alfabeto. No dia seguinte começa a ler a Bíblia. Já pensou? Sem nenhuma ajuda de A, B, C, Ba, Cá, Dá, e assim por diante. Nada disso. É só começar a ler Gênesis e ler para frente. E essas crianças aprenderam a amar ao Senhor. E se tornarem muito disciplinados, meus irmãos, porque tem um efeito também, né? Criança que tem que ler um capítulo da Bíblia, quando tem apenas 5 anos, que os irmãos acham cruel, também cria um outro lado, causa e efeito, né? Uma criança dedicada. João Wesley andou a cavalo 400.000 quilômetros, pregou 40.000 vezes e ganhou um sem número, incontável número de pessoas para o Senhor Jesus. Muitas vezes por causa de uma mãe, quase ninguém conhece o nome dela. Queridos irmãos, a lei mandada é fundamental junto com a lei que se você, seu filhinho de 3, 4 anos, põe a mão no fogão, ele vai se queimar. Ele logo vai aprender. Do mesmo jeito que ele aprende, ele vai aprender a palavra. Mas ele vai aprender com outro meio, não por castigo. Ele vai aprender pelo amor e alegria que essas palavras produzem. Quando eu era criança, meu pai era meio puritano. E ele gostava muito de ver a criança sentado, especialmente domingo. A gente não podia brincar no domingo, isso era pecado. Não sei, ele não falou que era pecado, mas não podia fazer mesmo. Sentar lá e decorar versículo. Eu não gostava, mas aqui estou. Causa e efeito. Posso citar um dos maiores autoridades. Centenas de anos atrás, João Amós Comênius escreveu: se alguém deseja que alguém se torne um modelo de apurada moralidade, é necessário habitá-lo aos bons costumes, desde tenra idade. Eu entro numa casa, lá está a televisão ligada.
A criança está fixo, como se fosse uma estátua em frente daquela caixa preta. O que esse texto diz? Você quer ensinar seu filho a amar moralidade? Jogue esse aparelho no lixo. Não tenha medo. Depois de uns meses ele esquece que existe. A não ser que ele vá na casa do amigo. A quem deve fazer grandes progressos no estudo da sabedoria, importa abrir-lhe os sentidos para todas as coisas nos primeiros anos, enquanto seu ardor é vivo, o engenho rápido e a memória tenaz. Quanta coisa que a gente lembra de sua criancice agora, nesta idade que eu cheguei, que eu já quase esqueci. A coisa volta, às vezes chamada segunda criancice, senilidade. Meus irmãos, além dessas duas vontades, há decretado que vai acontecer, escatologia que fala do futuro, sobre a segunda vinda de Cristo, que vai acontecer no nosso mundo, que vai acontecer nesse país, este hotel, que vai acontecer com este hotel, quando Cristo volta, milênio, tudo isso é decretado. E esses mandamentos do Senhor, que nós lemos diariamente na Palavra de Deus, como C.T. Studd, lá em Keswick, na Inglaterra, já à beira da morte, idoso, depois de anos e anos no campo missionário, tanto na China, Índia, África, começou esse movimento que é muito forte ainda no mundo, e ele está lá com os cotovelos, que horas da manhã? Talvez 2 da manhã, 1 da manhã, e alguém abre a porta pensando que ele tinha morrido. Nada. O que está fazendo, senhor C.T.? Estou procurando mandamentos para guardar. Estava segunda área da revelação, do conhecimento da vontade de Deus. Mas eu estou interessado também nessa terceiro aspecto da vontade de Deus, pleno conhecimento dessa vontade, é sua vontade particular para cada um de nós. Como cada um de nós tem uma impressão digital diferente, cada um de nós tem uma aparência diferente, não tem ninguém no mundo que parece a mim, graças a Deus. E ninguém que parece você mesmo. Todo mundo diferente. Uma sugestão que Deus também tem um plano diferente para todo mundo. E conhecer esse plano, saber o que Deus quer para mim, é o que Efésios 5,17 diz. Nós devemos procurar incansavelmente. Não seja insensato, jovem, pessoa mais idosa. Não seja insensato, mas procure saber, compreender a vontade de Deus. Por que é tão importante conhecer a vontade de Deus e não simplesmente fazer a sua própria vontade? Porque nossa própria vontade é carnal. Nós imaginamos no futuro como que eu vou morrer feliz. Como que eu vou poder olhar para trás na minha vida e dar graças a Deus que eu vivi a minha vida como eu vivi. Essa foi a frase do David Brainerd, quando ele estava morrendo. Graças a Deus, eu não teria vivido a minha vida de forma diferente da maneira que eu vivi, por nada neste mundo. Como que ele podia falar isso? Não porque imaginava, ele tinha uma outra ideia que seria uma vida feliz para ele. Não, é porque Deus, soberanamente,
o colocou em situações em que ele descobriu o verdadeiro significado de ser separado para uma obra particular. E é isso mesmo que é importante para todos nós. Eu não tenho nem começo do tempo necessário para contar todas aquelas curvas na estrada da minha vida, nem interessaria. Apenas que eu possa dizer para Deus obrigado pelas oportunidades de mudar de direção. Quando Deus coloca um sinaleiro, diz, não para lá não, para cá. Quando Deus escolhe o que Ele acha melhor. Agora, a dificuldade com toda essa área de escolha individual é que nossos desejos se confundem com a vontade de Deus. Casamento, por exemplo. Casamento, por exemplo. Tem gente, talvez tenha pessoas aqui casadas com não cristãos. Os irmãos sabem que a Bíblia manda, portanto, o segundo aspecto da vontade de Deus é nunca casar com não cristão. Isto é criar uma tentativa de uma parceria com o diabo e Deus, que não dá. Simplesmente não dá. Sempre conflito. Agora, os irmãos que casaram com esse incrédulo, quando você também era incrédulo, é outra coisa. Aí é uma benção. Pode ganhar ele para Cristo. Assim diz 1 de Pedro, capítulo 3. E assim vai. Sempre procurando, já que conhece a Cristo, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Essa grande pergunta para todos nós. E eu sei que os irmãos não vão cair nessa famosa heresia chamada penialismo. Penialismo é uma ideia que apareceu na nossa escola lá em Wheaton, Illinois, nos anos 40, né? Imagina, nos anos 40. Qual foi a ideia? Que você tem que saber a vontade de Deus sobre tudo. Por exemplo, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que saber é se deve ficar na cama ou sair da cama. Então, Senhor, me mostre se eu devo sair da cama. E depois, o que eu vou vestir hoje? A gente abre a portinha para ver quais os diferentes vestidos ou calças ou camisas que a gente tem. E qual a cor das meias que eu vou pôr. Devo tomar café hoje ou não? E assim por diante. E finalmente, coitado da aluna, não sabia se devia ir para a escola, não devia ficar em casa, deve ficar orando, deve estudar. Tudo deu uma confusão tremenda. E finalmente a própria escola pesou duro sobre aqueles irmãos. Não chega a ser heresia, mas complica muito a vida, irmãos. Complica demais a vida. Deus dá uma capacidade própria para você decidir que não faz diferença se você toma café ou não. A não ser que Deus interfira de uma maneira específica para que você jejue aquele dia para o Senhor. Tudo bem. Mas não é todo dia que você tem que pedir ao Senhor, posso tomar café hoje ou não? Ou posso almoçar hoje ou não? Ou assim por diante. E nem todo dia, se você pode falar com fulano ou não falar com ele, e assim por diante. Agora, sobre as grandes decisões da vida, direção que você deve tomar, se você deve se preparar estudando direito, deve estudar teologia, essas perguntas sim que a gente tem que orar bastante. Porque só Deus sabe qual vai ser a maior bênção para a sua vida e através de sua vida ser maior bênção
para muitas outras pessoas. Lembre que nossa vida é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, irmãos. Nossa vida não é para nosso prazer apenas. Nosso prazer é fundamental. Você nunca vai fazer muita coisa sem ter prazer em fazê-lo. Você vai querer sempre fugir se você não sente prazer. Mas esse prazer é secundário a estar fazendo a vontade de nosso grandioso Deus. Esse é o terceiro aspecto. E nós vemos casos e casos e casos na Bíblia, onde pessoas são escolhidas antes de nascerem, onde eles são incluídos dentro dos planos de Deus e aparecem nas páginas da palavra de Deus. Graças a Deus pelas suas escolhas, graças a Deus que nós podemos confiar que Ele vai escolher bem. Quando, portanto, Deus responde a este pedido de encher nossa vida do pleno conhecimento da vontade de Deus, quando Ele responde a esse pedido, e pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos, pode demorar 1 dia, Deus mostra e dá uma paz, árbitro no seu coração. Colossenses capítulo 3, fala desse arbitragem. Filipenses fala da paz que ultrapassa entendimento. A gente não entende por que eu sinto tanto paz numa decisão arriscada. Talvez para os irmãos irem para Angola, ou outro país onde você nunca queria ir. Mas depois de você tomar aquela decisão fundamental, você sente paz. A Betty Stem, casada com o tio do meu companheiro de quarto, quando eu estava naquela mesma escola onde apareceu aquele foco de penialismo, o John Stem, ela casou com John Stem, tinha o mesmo nome. O John queria ir para a China como missionário, na missão interior da China. E a Beth tinha, como muitas mulheres têm, uma intuição que vai dar algum problema. Problema sério. E é interessante que a esposa aliás, a irmã da minha esposa, casado com um professor num seminário de Alemanha, tinha a mesma coisa quando ela voltou para a América por causa de sua filhinha. Ela não sabia por quê. Mas logo que eles apareceram lá na casa de uma outra irmã, tanto a filha da irmã como dela, que tinha lá por seus 3 anos, afogaram. E a filha da Evelyn recuperou, não tem sequela nenhuma, e outra morreu. Mas ela sentiu isso. A Beth também sentiu. Essa ida para a China não vai ser brincadeira, não. Então ele orou. Por quê? Porque havia aquele resistência feminina da intuição. Vocês que são mulheres sabem o que eu estou falando. É uma capacidade não exatamente profética, mas quase. Semi-profética. Depois de muita oração, a Beth se rendeu. Aqui as palavras que ela escreveu na sua oração de rendição à vontade particular de Deus ir para o interior da China, lá nos anos 40. Senhor, eu entrego todos os meus amores e propósitos, todos os meus desejos e esperanças, aceito a tua vontade para a minha vida. Eu dou a mim mesma,
minha vida, tudo completamente a Ti, para ser Teu para sempre. Enche-me, sela-me com Teu Espírito Santo, use-me como queres, manda-me onde queres, opera a Tua inteira vontade na minha vida, qualquer que seja o custo, o preço, agora e para sempre. Os irmãos que nunca ouviram falar de Betty Stam, ela é muito famosa na América porque ela e seu marido foram decapitados. Depois de terem a oportunidade de escapar, tinha um bebezinho de 1 ano, lá no interior da China. Forças comunistas tomaram conta daquela pequena cidade, vai encontrar esse casal de missionários, jovem ainda. Eles deram a seguinte proposta: vocês querem escapar, podem voltar para a sua terra, se negarem a Jesus. Mas se vocês continuam persistindo a sua declaração que Jesus é o Senhor, vocês vão ser decapitados. E tanto o João como a Beth disseram: Jesus é o Senhor de nossa vida. Estão na glória esperando a sua filhinha, que foi salva por um crente da cidade e ainda viva, se não me engano. Irmãos, é isso que é a vontade de Deus. Às vezes é muito duro. Às vezes traz muito sofrimento. Mas mesmo assim, vale a pena se entregar a essa vontade. E quando Paulo pede para os irmãos de Colossos que eles sejam transbordantes no pleno conhecimento dessa vontade, ele entende perfeitamente que se Jesus é Senhor da vida deles, eles vão querer obedecer essa vontade. Eles vão evangelizar a sua área, vão deixar Paulo tranquilo, que quando ele chega a escrever Romanos, poucos anos antes de ele escrever o Colossenses, ele já tinha dito: eu não tenho mais lugar aqui para espalhar a palavra. Por quê? Porque as igrejas que foram fundadas vão completar, vão levar o evangelho a todos os cantos onde ela ainda não chegou. Aqui vem, em seguida, os irmãos podem ver uma lista de consequências de plantar esta vontade plena na vida desses cristãos. Eu queria garantir, baseado nesse texto e outros textos semelhantes, que isso vai acontecer na sua vida também. Primeiro, que sua vida será uma vida digna do Senhor. E a palavra digna, interessantemente no grego, significa uma balança, em que a vontade de Deus está num prato e sua vida está no outro prato. Quando a vontade de Deus é mais pesado do que a sua vontade de fazer essa vontade de Deus, quando a sua vontade interfere, sua vontade levanta o prato. E você vive uma vida indigna do Senhor. Lembre-se, irmãos, que todo escândalo, conhecido e não conhecido, é uma marca de indignidade diante da vontade de Deus. Algumas vezes pessoas não conheciam, novos crentes tropeçam porque não conhecem a vontade. Mas quando um velho crente, uma pessoa que conhece perfeitamente o que Deus quer, segundo a sua palavra, segundo a faceta dessa vontade, e não fazem, podem saber que isso traz uma desonra ao Senhor muito grande. Eu peço a Deus que ninguém aqui
Tome uma decisão dessa na sua vida. Número 2. Resultará em uma vida que faz Deus alegre. Os irmãos sabem que Deus é perfeitamente alegre. Não sabem? Deus é alegre. E você pode me dizer, perfeitamente correto teologicamente, que Deus não pode ficar mais alegre do que Ele já está. É verdade. Mesmo assim, você pode agradá-lo. E isso que Paulo diz. Sua vida vai agradá-lo. Ele vai sorrir para você, os anjos vão dançar. Lembra que eles dançam quando alguém se converte? Eles vão dançar quando vê sua decisão. Porque é uma vida que agrada a Deus. E os anjos refletem essa alegria. Lá no céu, na sua coreografia. Número 3. Resultará em vidas frutíferas em todo tipo de boa obra. O que é uma boa obra? É uma obra que você faz, não porque você é humano. Nós temos boas obras espíritas, temos boas obras da Unicef, temos boas obras de toda espécie, menos cristãos. Mas uma boa obra cristã é uma obra que não seria feita se não fosse o impulso do Senhor na sua vida. Mais ou menos como a maioria dos meus ouvintes esta manhã estão ensinando a palavra para crianças. É um impulso divino na sua vida para fazer o que de outro modo você nunca faria. Número 4, resultará em vidas, isso para mim é, de certo modo, o principal de tudo, em vidas que crescem no conhecimento de Deus, isto é, em intimidade com Deus. Não quer dizer que são vidas que crescem no conhecimento de teologia. Tem muitos teólogos que nem conhecem a Deus, muito menos ter uma vida de caminhar com Ele em intimidade. Mas esse crescimento no conhecimento de Deus, aquele crescimento que a criança que não sabe nem falar, não sabe quem é esse homem, que é o seu pai, na medida que ele vai crescendo de 1 ano para 2, ele começa a sentir o amor para aquele homem, ele gosta de caminhar com esse homem. E um dia o pai pega ele, levanta ele, abraça ele, vai beijando, ele diz: como te amo, meu filho. E esse filho vai sentindo, em resposta a essa dedicação que seu pai tem por ele, também um grande amor. Resultará em vidas fortalecidas com poder, a palavra, versículo 11, fortalecidos com todo o poder, quer dizer, poder ilimitado. A palavra aqui é o verbo dunamis, poder milagroso. A palavra milagres é dunamoi, com todo o poder do Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo descendo sobre vós, vocês receberão poder. Então, sua vida, todo o poder que tem espiritual vem do Espírito Santo na sua vida. E sua vida, então, vai crescer no conhecimento de Deus, vai resultar em uma vida poderosa na área espiritual. Meus irmãos, como importante este versículo 11. Porque tanto trabalho que nós fazemos de transmissão, de comunicação da palavra, não resulta em nenhuma manifestação de poder. Não há nenhuma maneira de saber se Deus se envolveu ou não. Mas quando a gente vê o resultado do Espírito
Espírito Santo num dia de Pentecostes, no dia que uma criança chega para essa professora da PEC e diz: eu quero ser de Cristo, eu quero Cristo como meu Senhor. A gente sabe que isso não é normal. Isso não é humano, não é carnal, não, é o Espírito Santo agindo. Então esse poder que faz com que essa capacidade de transmitir com poder a palavra, é o que nós desejamos de todo o coração, senão não vale a pena nem abrir a boca, porque aquilo que não tem poder divino, só tem poder humano, endurece os corações das pessoas. É um cheiro de morte para morte, para usar uma frase segundo os Coríntios. Portanto, queridos irmãos e irmãs, busquem esse poder. Minha recomendação, nem pensar, tentar trabalhar como missionário da PEC, sem que você tenha um grupo de pessoas intercessoras que estejam orando todos os dias para que o poder do Espírito possa se manifestar através de sua boa obra, falar de Cristo, de abençoar essas crianças. Resultará, já é o número 4, em vidas que crescem no conhecimento de Deus, resultarão em vidas fortalecidas pelo poder, já é o número 5, número 6, resultará em perseverança. Sabe qual é o problema com tantos cristãos, né, que não perseveram? Porque eles foram persuadidos a aceitar a mensagem, achando que talvez daria alguma vantagem, e depois descobrem que não deu vantagem não. Eles abandonam. Mas quando alguém sente o poder do Espírito na sua vida, como essas 12 crianças que a doutora Lois Dodds descreveu na sua tese de doutoramento, que eram buscadores. Ela mesma tenta explicar a diferença entre crentes que não buscam ao Senhor. Ela até criou uma palavra inglesa para descrever esse tipo de criança, que é diferente. São crianças que o poder do Espírito está agindo. Glória ao Senhor. Se tornam perseverantes, se tornam pacientes. Não são essas pessoas que dizem: se Deus não me dar isso, eu vou deixar de ser crente. E tornam esses convertidos alegres, felizes, sorridentes. São pessoas com cheiro de flores que Deus cria em vez de criado pelos homens. É uma diferençazinha, né? Estas flores aqui, sabe que são reais? Elas não são criadas pelos homens, não, são criadas por Deus. Então essas pessoas que são criadas pelo Senhor têm esta característica. Os dois podem ser parecidos. E à distância você não pode notar a diferença, mas chega perto. Tocar, cheirar, você sabe que tem diferença. Eu fui um dia lá em Londres, eu fui para uma casa onde tem pessoas importantes da história, todos feitos de cera. É coisa impressionante. Tão real. A gente chega lá, tenta apertar a mão dele, não tem nenhuma reação. Tudo cera. Madame Tussauds. Recomendo. Para ver a diferença entre crente de verdade e crente que ainda não se converteu. Resultará em gratidão ao Pai.
pela dignidade, exatamente essa palavra, idôneos, para participar na herança dos santos. Todos esses resultados são 9, exatamente são 9 frutos do Espírito. Não posso dizer frutos, porque o fruto do Espírito é amor e todos os outros são manifestações. Aqui tudo é fruto desse pleno conhecimento da vontade de Deus. 9 características. Meu tempo acabou. Mas o texto não acabou. Então eu vou falar 2 minutinhos, 3 sobre o versículo 14. Versículo 14 e 13, desculpa, 13 também. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, saber, o perdão dos pecados. Estes versículos 13 e 14 não são diretamente relacionados com esse conhecimento da vontade, mas simplesmente uma descrição que torna essa busca pela vontade de Deus a coisa mais importante da sua vida. Por quê? Porque nós não somos mais dominados pelo Senhor deste mundo, o Deus deste mundo. Essa autoridade das trevas. A palavra autoridade, os irmãos entendem, é exousia, ex para fora, ousia, natureza essencial de alguma coisa. Cachorro tem natureza de dentes, quando ele está mostrando, pela sua maneira de agir, que ele vai querer um pedaço da minha carne, eu vejo autoridade nesse cachorro. Quando eu vejo esse policial que eu mencionei ontem, levantar a mão, eu vejo autoridade, porque está fardado. Quando é um bêbado, levanta a mão e eu não paro. A diferença é autoridade. A autoridade das trevas é aquilo que domina este mundo. Domina nosso presidente, infelizmente. Eu gostaria tanto que ele se convertesse. Deus está orando para isso. Deus domina tanta gente lá em Brasília que está tomando decisões que vão afetar nossa vida e a vida dos nossos filhos. Graças a Deus que Deus pode interferir em muitas das decisões para a glória de seu nome. Mas Ele nos resgatou dessa autoridade para nos colocarmos num reino onde o Rei é Jesus. Tenta imaginar essa diferença. Tenta imaginar a diferença entre a autoridade do diabo sobre a sua vida, que torna a sua vida um tipo de inferno, para chegar no reino do seu Filho amado e viver a glória de uma sociedade em que Ele está reinando. E nos fez adequados para herdar com os santos na luz a herança que está nos aguardando. Como é que esse negócio adequados, idôneos, dignos, qualquer tradução que quiser, serve aqui bem? Adequados da maneira que, se você chegar no céu e você não for adequado, você vai ficar muito triste. É como aquela história que C.S. Lewis conta, daqueles anglicanos que morreram num acidente de ônibus. Todos chegaram no céu porque eram batizados como criança, tem que chegar no céu, né? Garantido. Só que ele chega lá e a primeira coisa descobre que eles não têm peso. Quando eles pisam na grama, a grama passa pelos pés dele, ele não gosta disso não. Parece que estão pisando em cravos. Como aqueles hindus. Eles andam mais, estão procurando algum pub, né? Eu gosto muito dessa cachaça e shops. Não tem pub no céu. Eles
Estão procurando lugar para se esconder, para fazer alguma coisa que realmente não compara, não tem compatibilidade com o céu, e não encontram lugar para esconder. Então esse lugar é ruim demais. Ele diz, oh Deus, não tem lugar melhor do que esse? Essa é a pergunta que a pessoa vai até se não for adequado para entrar. Portanto, recomendo os irmãos, recomendo de todo o meu coração, ensina essas crianças. O que faz a pessoa adequada para entrar no céu? Isto é a busca pela santidade. Porque o céu é o lugar santo. De gostar das coisas que Deus gosta. Porque quando chega lá, isso que vai ocupar todo o nosso tempo eternamente. Gostar daquilo que Deus gosta. E vai ser o infinito de adentrar nas alegrias de nosso Deus. Entra tu na alegria do teu Senhor. Ele nos resgatou de que forma? Através de sua morte perdoadora, pagando redenção e o pagamento de um escravo para retirá-lo do seu antigo senhor Satanás e dando-lhe esse direito de ser membro do reino do Filho amado. E cancelou nossos pecados. Meus irmãos, somos tão beneficiados e abençoados e glorificados, é a palavra que Paulo usa em Romanos 8. Durante seus seminários esta manhã, fiquem sem falar alto, né? Dando graças a Deus pela sua redenção, pela sua posição em Cristo, e que seus pecados são perdoados. O Deus amado, se conosco no resto deste dia, faz com que este dia seja um dia marcante no crescimento do conhecimento de Deus e de sua mais perfeita e completa vontade. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém.